Olá, meu nome é Gabriel Viana Ferraz. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Influência de Fatores Ambientais na Diversidade Genética de Feijão-Fava. Meu professor orientador foi o Dr. Leonardo Castelo Branco Carvalho. Feijão-fava, Phaseolus latus, é atualmente considerado a segunda leguminosa de maior importância do gênero Phaseolus em termos de comercialização. Ele é utilizado por pequenos e médios agricultores como fonte de renda e alimento. Entretanto, a falta de cultivares adaptadas a diferentes condições climáticas resultam em um empecilho para o intercâmbio de variedades entre diferentes regiões, levando muitas vezes ao agricultor utilizar somente variedades adaptadas às condições edafoclimáticas de suas regiões. Diante disso, a maioria dos caracteres biológicos eles são influenciados pelos fatores ambientais. Devemos levar em consideração ainda um terceiro fenômeno conhecido como interação genótipo por ambiente, que consiste na expressão diferencial de genótipos quando são submetidos a diferentes condições ambientais. Atualmente, há poucos estudos em relação à interação genótipo por ambiente relacionados ao feijão-fava. Diante disso, esse trabalho teve como objetivo compreender a influência de fatores climáticos em acesso de feijão-fava do Banco Ativo de Germoplasma da Universidade Federal do Piauí. Metodologia. As variedades crioulas de feijão-fava foram conduzidas em dois experimentos independentes, um em telado e outro em campo, utilizando 3 acessos cada. Esses são os acessos que foram utilizados. Ambos os experimentos foram instalados no Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, em Teresina, Piauí. Em relação ao experimento de telado, foi utilizado o delineamento inteiramente ao acaso com 7 repetições. Para a semeadura foi utilizado 3 sementes por vaso e foram semeados 7 vasos por acesso, totalizando 21 vasos. Em campo, foi utilizado o delineamento de blocos casualizados com 4 repetições. As parcelas elas foram constituídas de 4 fileiras com 5 plantas cada, totalizando 20 plantas, sendo que a fileira útil foi constituída por 6 plantas. Para a semeadura, utilizou-se 3 sementes por cova. Foram utilizados os seguintes descritores quantitativos: comprimento da folha, largura da folha, forma da folha. Forma da folha é a média dos outros dois. Foram utilizados como análise estatística a análise de componentes principais para analisar a correlação entre os caracteres ou descritores mensurados. Em seguida, foi realizada a análise de variâncias individuais para verificar a presença da interação genótipo por ambiente para os 3 caracteres foliares e ela foi realizada nos 2 experimentos. E por fim, foi realizada a análise de variância conjunta. Todas as análises estatísticas foram realizadas com auxílio da plataforma computacional R. Resultados. Nessa figura, se nós imaginarmos vetores passando pelo centro, vamos perceber que o caráter comprimento e forma da folha, ambos estão correlacionados, fortemente correlacionados. Por quê? Porque o ângulo entre esses vetores é agudo, enquanto que a largura ela já não está fortemente relacionada a esses dois, porque o ângulo já é maior. Em relação às análises de variância individuais, em telado foram observados efeitos significativos de genótipo para os caracteres largura de folha e formato de folha. Ou seja, foi observado que a interação genótipo por ambiente foi significativa. E também foi observado efeito significativo entre plantas do mesmo genótipo para o caráter largura de folha, denotando assim que esse caráter é uma característica que possui alta variabilidade genética. Já em campo, não foram observados efeitos significativos de genótipo para os 3 caracteres, mas não houve diferenças significativas entre plantas para os 3 caracteres. Nesse quadro, nessa tabela, como característica mais relevante, está aqui na linha da interação genótipo por ambiente, demonstrando que, para os 3 caracteres foliares, a interação genótipo por ambiente foi significativa. Conclusão. Conclui-se então que houve diferença significativa entre os experimentos, mesmo que eles tenham sido conduzidos sob condições experimentais diferentes, no mesmo local e época de plantio, e que houve influência dos fatores ambientais de maneira significativa sobre os caracteres abordados nesse estudo. Aqui estão as referências. Obrigado.